Vamos falar um pouquinho sobre acidentes de trânsito. Em apenas 4 meses deste ano, o Espírito Santo registrou quase 70% das ocorrências envolvendo bike elétricas de 2025. No período, 2 pessoas perderam a vida. No ano passado, já havia ocorrido um crescimento de mais de 500% no número de sinistros em relação a 2024, sinalizando que a popularidade desse tipo de veículo e os conflitos no trânsito, eles têm se intensificado. Os dados do Observatório de Segurança Pública dizem o seguinte: o ano começou com 23 sinistros em janeiro. Em fevereiro, teve retorno das aulas, aí houve uma ascensão dessas estatísticas. Fechamos o fevereiro com 37 ocorrências. O pico foi alcançado em março, 74 sinistros, seguido por um número bem próximo em abril, 71. Ao todo, são 205 sinistros, 27 com lesão grave e 2 óbitos, e a gente está falando de 2026. Vamos conversar um pouquinho sobre este assunto, gente? O Gederson Lobato, ele é gerente de fiscalização de trânsito do Detran, está aqui conosco ao vivo. Gederson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Isso é muito preocupante, não é, Gederson? Muito preocupante. A gente sempre buscou, meios sustentáveis, aí, seguros para micromobilidade, mas tem chegado de uma forma assustadora, com um comportamento, às vezes, desses condutores de risco também. A gente tem que falar de infraestrutura, tudo isso, e os números vão nos chamando atenção para o que tem virado um problema na mobilidade, na segurança viária. Uhum. E com relação aos dados deste ano, então, o que a gente pode trazer aqui de informação para o ouvinte? E, a partir de agora, quais são as estratégias? Nós temos monitorado, o Detran coordena o Comitê Permanente de Preservação da Vida no Trânsito, que reúne órgãos federais, estaduais, municipais, para discutir essas questões, discutir e trabalhar efetivamente nessas questões. Então, nós estamos trabalhando em um grupo que estuda a possibilidade de regulamentar alguma questão no âmbito estadual, porque, Fernanda, a legislação de trânsito ela tem que ser de abrangência nacional, então as competências do que o Estado e o município pode fazer no âmbito de legislação são bem reduzidas. Ainda assim, a gente está eu até estou coordenando um grupo que trabalha nessa normatização de elementos de circulação, de como a gente vai poder fiscalizar com o que está posto na legislação hoje. E com isso eu destaco que o que parece ser o grande problema é que a legislação federal ela ainda não acompanhou a realidade que a gente vê nas vias urbanas. Nós não temos meios de registrar, de identificar o proprietário, de fiscalizar de fato a velocidade que esses veículos estão trafegando. Isso a legislação federal ainda não nos dá elementos. E a gente fica bem restrito às campanhas, ações educativas, e os municípios têm feito, a sinalização da ciclovia, visto iniciativas aí de Vila Velha, de Vitória, para tentar moldar o comportamento dos usuários desses veículos e uma convivência harmoniosa no trânsito. Mas até então ações recomendatórias, Porque você não tem como, continua não podendo multar. Exatamente. O que a gente consegue fazer e tem feito nessas ações são recolher os ciclomotores, tá? Então, aqueles equipamentos que já têm de fábrica um motor com mais de 1.000 watts de potência, basicamente está falando da principal característica, porque são várias, esses equipamentos a gente já consegue identificar em uma fiscalização e como ele exige emplacamento e CNH do condutor e não pode trafegar em calçada, ciclovia, ciclofaixa, quando é identificado, a gente já consegue recolher esse veículo ao pátio do Detran. Isso a gente tem feito. Tá. Como é que vocês conseguem identificar? Curiosidade minha. Esses veículos, alguns deles já têm um número de chassi. Esse número de chassi permite a consulta no que a gente chama de base nacional de veículos. Outros têm anotado ali no próprio, geralmente na roda traseira, a potência do motor, que é onde fica o motor, Então você já tem ali 2.000 watts de potência, 1.200, 1.500 watts de potência. E às vezes por pesquisa da ficha técnica do fabricante também, a partir da identificação do modelo, a gente consegue saber qual é a potência desse motor, além da medição, A resolução do CONTRAN, ela estabelece uma largura máxima de 70 centímetros e uma distância entre eixos de 1,30 m. A gente usa a trena na fiscalização e se ultrapassar essas medidas a gente consegue também identificar. Entendido. E aí, esse veículo você recolhe? Isso aí, a gente recolhe para o pátio.
E ele tem possibilidade depois de recuperar ou não? Então, essa é uma das discussões que a gente também está trazendo nesse grupo aí que é do Comitê de Preservação da Vida no Trânsito, compartilhando com o Conselho Estadual de Trânsito. Tá? Hoje, se ele comprova a propriedade desse veículo, ele consegue retirar, ele não pode circular com ele em via pública, né? Porque, a princípio, ali é propriedade dessa pessoa. Então, por exemplo, se ela quiser circular com esse ciclomotor na fazenda, numa área privada, isso não é vedado pela legislação de trânsito. Para circular em via pública, teria que registrar e emplacar. Perfeito. Agora, com relação à utilização do capacete, equipamento de segurança, idade mínima, isso tudo é o quê? Você chega e orienta, né, o Exato, condutor? porque o ciclomotor depende de tudo isso, mas a maioria desses equipamentos que a gente tem, né, que é a bike elétrica e o autopropelido, não há exigência, obrigatoriedade do uso de capacete na legislação federal, isso é só recomendatório, né? E não há também previsão de idade mínima. Alguns municípios têm ensaiado esse tipo de regulamentação e a gente tem visto o judiciário dizendo que não é possível fazer em alguns casos, tá? Então a gente está acompanhando também essas discussões, por isso que eu acho particularmente que é importante ter uma norma federal para que todo o Brasil siga a mesma diretriz. Entendido. Ô Gederson, e aí como que é esse grupo de estudo de vocês? O que vocês estão pensando? A gente tem discutido justamente a criação de um manual, né, um procedimento operacional padrão de fiscalização, e para que todos os agentes estejam orientados, né, do que é possível fazer no aspecto da fiscalização e do que eu só tenho condições de orientar pela legislação que está posta hoje. Também está sendo discutido ali avanços para aferir a velocidade, né? Será que eu posso utilizar, por exemplo, um radar de velocidade e a partir do momento que eu flagro um veículo desse a mais de 32 km por hora, eu posso fiscalizar? Então a gente ainda não tem uma definição, mas são algumas das discussões que nós estamos levantando lá no grupo. Tá, e aí como que faria? É uma proposta, uma legislação estadual, tem que passar pela tramitação na Assembleia, é um decreto? Como é que funcionaria isso? A princípio, nós vamos sugerir, né, ao Conselho Estadual de Trânsito, porque ele tem competência pelo Código de Trânsito Brasileiro, para dirimir dúvidas sobre a aplicação da legislação, orientar os órgãos estaduais e municipais sobre a aplicação da legislação de trânsito. Então, isso vai ser encaminhado ao CETRAN. O CETRAN, na verdade, faz parte do comitê também, para que os conselheiros possam avaliar uma eventual resolução do CETRAN regulamentando isso. Entendido. E aí, valeria então para todos os municípios também, né? Sim, para todos os municípios também. Entendido. Gederson, dessas ocorrências de trânsito, nós tivemos 2 mortes, né? Algumas muito graves. Quais são as principais características desses sinistros? Fernando, eu até comentava com a nossa assessora de comunicação aqui, com a Azul, antes da entrevista, que eu peguei, né, os dados históricos que nós temos dessas ocorrências e fiz uma projeção estatística aqui, contei com a ajuda de IA, e se a gente seguir nessa tendência, nós devemos chegar até o final do ano com cerca de 1.000 ocorrências, né, envolvendo bike elétrica. Claro que ocorrências gerais, né, algumas lesões são leves, outras graves, e algumas chegam à morte do trânsito. Então, é um dado que é bem alarmante, e as características são principalmente quando esse veículo vai para a via pública. Às vezes a pessoa acha que a maioria dessas ocorrências está ocorrendo na ciclovia ou ciclofaixa, mas não. É quando esse veículo precisa dividir espaço com automóveis, com caminhões, ônibus, motocicletas, que acontecem os sinistros com vítimas. Por quê? Quem usa, algumas pessoas, não vou generalizar, que usam esses equipamentos, acham que porque não tem registro, placamento, ele não precisa respeitar a regra de trânsito. Então, avança o sinal vermelho, anda pela contramão de direção e quer conduzir entre os veículos. E todos esses comportamentos, para um veículo que é pequeno, silencioso, que o condutor às vezes está sem capacete, e que são outros problemas que se somam a esses, causam lesões e lesões graves. Então, principalmente na via pública, quando a bike elétrica ou autopropelido está dividindo espaço com outros veículos, pelo comportamento do usuário desse equipamento, muitas das vezes, tá?
Entendido. Eu imaginava que era no calçadão e nas ciclovias, então é na via pública. É na via pública, né? A percepção geral, até nossa mesmo aqui, era essa, mas quando a gente vai olhar para os dados das ocorrências, isso tem ocorrido principalmente na via pública. Gederson, você falou então que se tiver essa progressão aí, dos 205 sinistros hoje, a gente pode atingir 1.000 em dezembro? A gente pode chegar até 1.000 até dezembro, exatamente. E aí é o recorde dos recordes, né? De crescimento, né? Repete, por favor. Chegando a 1.000, a gente nunca teve uma estatística dessa? Não. O crescimento é praticamente exponencial. Entendido. Quando é que vocês finalizam esse estudo aí de uma legislação própria estadual para tentar frear essas ocorrências? A nossa reunião que criou esse grupo, ela é bem recente, né? Aconteceu no mês de maio. Então, eu não consigo ainda te passar um cronograma fechado, tá? Mas a gente tem urgência nisso, né? Temos trabalhado bastante. Tá certo. Eu queria te agradecer aí pela conversa conosco. Bom trabalho para vocês. Voltem já com essas novas novidades aí, essas deliberações aí do Conselho, hein? Pode deixar. Obrigado. Sempre bom falar com vocês, com a CBN. Obrigada.